Julho, agosto. Olá, pessoal. Hoje é dia 9 de agosto de 2023. Creio que ninguém luta para se autodestruir no campo pessoal, no campo familiar, profissional, financeiro, etc. Mas os erros cometidos pelos apegados que querem acumular, controlar, manipular, conquistar ou evitar que certas coisas aconteçam na vida, todos esses apegados estão fadados às grandes decepções, frustrações, sofrimentos, ilusões, etc. Isto porque todos que vivem fora da sua natureza espiritual, já recebida de Deus, estão cometendo erros básicos que aumentarão as ilusões e os sofrimentos da vida. E o erro os erros são os quereres apegados, materialistas, egoístas, autoritários, etc. Lembre-se, todos, sem exceção, somos vitoriosos e divinos por natureza, porque todos nós somos almas feitas à imagem e semelhança de Deus. E essa natureza, essa característica é eterna e imutável. Por isso, já somos, sim, vitoriosos e divinos por natureza. Mas a ignorância, as ilusões, os sofrimentos, as desavenças da vida nascem porque o homem cria a figura fictícia e ilusória do eu-ego, egoísta, materialista, mesquinho, etc. Assim, se esquecendo da sua natureza desapegada e divina já recebida de Deus. E as pessoas criam essa figura inexistente do ego em função do seu corpo material, temporal, mutante, que necessita da matéria para manter e sustentar a própria matéria. E essas necessidades materiais, como alimentos, vestuários, casa, água, família, conforto, etc., se tornam em suas necessidades primárias ou principais. E assim, o ego egoísta, materialista, ganancioso, é criado na mente também material e temporal. Quando pensar que é obrigatório correr atrás da matéria para se manter a matéria do corpo e da mente é o maior erro que se pode cometer na vida. Aliás, sem exceção, todos os demais erros nascem do erro do apego. Afinal, está na Bíblia. Primeiro, conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, da vida desapegada e livre do egoísmo, da ganância, das dualidades, etc. Então, tudo lhe será acrescido automaticamente, naturalmente, abundantemente, gloriosamente e divinamente. Mas, uma vez apegado e egoísta, medroso e impuro, a tarefa do desapego se torna bastante árdua. Portanto, saiba usar a sua mente, não para iludir a si próprio. Use a mente para poder sair dessas ilusões e sofrimentos causados pelos quereres dualistas e inexistentes. Por exemplo, pratique contemplação. Permita que as vontades de Deus fluam livremente na sua mente e na sua vida. Repita, é Deus em ação, é Deus em ação para tudo que ocorrer na sua vida e no mundo material. Mas pare de contaminar mais ainda a própria mente com as mentiras dos quereres materialistas e dualistas emanadas pelo eu-ego. Isto é, purifique a sua mente e haja de acordo. Mas se tiver medo de eliminar esses quereres, com medo de que vais perder o controle da vida, dos filhos, do trabalho, das finanças, etc., então mais quereres e aversões brotarão na mente. Agitações mentais, estresse, preocupação, nervosismo aumentarão na mente. E esses quereres e aversões vão exaurir as suas forças e pagarás um alto preço na vida.
por manter essa falsa identidade do eu-ego. Lembre-se, não existe e nunca encontrarás nada de divino explorando o mundo material com egoísmo, com materialismo, com ganância, etc. Mas o desapegado ao mundo criado te fará explorar naturalmente e automaticamente o mundo do Criador, o mundo da alma idêntico a Deus. Isto é, o mundo divino e eterno e de felicidade inimaginável. Isto é, somente os desapegados, feitos à imagem e semelhança de Deus, poderão explorar o mundo da alma e de Deus de forma absolutamente divina e abençoada. E para isto, basta prestar atenção em sua mente e em seus pensamentos. Isto porque os seus pensamentos não têm vida própria e independente. Os seus pensamentos não têm consciência e não têm autonomia própria. Eles não têm poder e força como muitos pensam e imaginam. Os pensamentos dos apegados não podem ter força e poder benéfico e divino, pois nascem do eu-ego maléfico e inexistente, totalmente venenoso. E os pensamentos não nascem espontaneamente. No máximo, esses pensamentos apegados e voltados ao mundo material possuem só o poder da ilusão, o poder da destruição, o poder do enfraquecimento, porque ele nasce sempre do ego ilusório e venenoso. Lembre-se, é você que deve exercer a sua força de trazer à tona a pureza que é da sua natureza idêntica a Deus. E não permitir que esses pensamentos nasçam dos ilusórios quereres e determinem o seu destino sombrio e incerto. Todos esses pensamentos que nascem do ego são como você entrar num avião sonhando com um destino chamado paraíso, mas que na realidade pousam no mundo das trevas e das ignorâncias. E é isso que está acontecendo com as vidas de todos os apegados. Portanto, não cometam o erro de deixar os pensamentos apegados sem controle. Afinal, você é o mestre, você é o capitão e não o escravo dos seus pensamentos. Muitos apegados, aliás, todos os apegados, deixam os seus pensamentos egoístas, materialistas, direcionarem as suas vidas para um destino sombrio. Não façam isso e não permitam isso. Você tem que ser o mestre dos seus pensamentos e não um escravo do eu-ego. E a melhor escolha é você mesmo encontrar o caminho do desapego voluntariamente. Ou se você deixar o seu destino por conta do tempo e dos acontecimentos, como a grande maioria dos apegados deixam, então você estará permitindo que os tempos realmente difíceis dirijam a sua vida. Portanto, o melhor é se desapegar e se tornar merecedor da plena e eterna felicidade e da prosperidade, da sabedoria e do amor puro e eterno. Isto é, desapegue-se e seja merecedor da verdadeira glória e da real bênção de Deus. Mas, com certeza, Deus não glorificará e muito menos Deus não abençoará os apegados, egoístas, gananciosos, materialistas e destituídos do amor puro e virtuoso, pois o apegado nem fé verdadeira ele possui. E mais, não existe conhecimento desse mundo, não existem livros e nem ciência que possam elevar a sua consciência egoísta, materialista, numa consciência superior, divina, onipresente, onisciente e onipotente, a não ser através
do desapego ao ego. Não existe outra forma. Somente o desapego elevará a sua vida ao nível divino. Por isso, não tenha medo em assumir o ser espiritual que és. Não tenha medo, pois esse medo imposto pelo ego ignorantemente te impede de desapegar e assumir a alma idêntica e una a Deus. E o praticante do desapego precisa abertamente desafiar e enfrentar o medo e o falso ego. Então, pratique contemplação, uma prática extremamente simples, e deixe fluir todas as vontades divinas de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, com seus filhos, finanças, etc. Então, o apegado tem que ter a coragem de destruir, o apegado tem que ter a coragem de calar o ego imaginário que hoje ele acha que é a sua identidade. Portanto, enfrente a falsa realidade com a verdade eterna da alma e de Deus. Por hoje é só, pessoal. Boas práticas do desapego a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.